Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Perdão, estou começando atrasado. Já no primeiro dia que eu falei que a nossa live era 6h30 da tarde, 18h30, estou começando 18h55 essa live. É que eu cheguei exatamente agora em casa, mas vamos fazer a nossa live. Hoje atrasado, mas é melhor fazer do que não fazer. Sempre quando você tiver dúvida sobre algo, não vou fazer porque não saiu do jeito que eu gostaria. Faz do jeito que você não gostaria mesmo, faz do jeito que você pode fazer. Se nós esperarmos na nossa vida as condições ideais e totalmente favoráveis para que nós possamos exercer o nosso ministério, realizar a nossa tarefa, geralmente nos depararemos com um deserto chamado jamais. Portanto, a nossa hora é já, o nosso momento é agora. Estou começando 25 minutos atrasado a nossa live, porque só cheguei em casa agora e eu nem almocei ainda. Você acredita? Não deu tempo, só vou almoçar depois da live. Meus irmãos, hoje eu vou dar algumas dicas para você viver melhor. Desde já, separe seu copo, ainda está sem água, sua garrafinha, aqui está a minha, eu bebo durante, estou falando bastante, eu bebo durante a transmissão, mas sobretudo a água nós deixamos para o final, daqui 20 minutinhos, quando nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua família. Está aqui a música de fundo que a gente já deixou preparada. Agora eu vou desligar para poder desenvolver o tema. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, desde já, separe seu copinho com água. Lembre-se, todas as noites eu farei live. Separe seu copinho com água, se você quiser. Sua garrafinha com água, se você quiser, para que a gente possa orar e a água ser fluidificada e no final da oração, no final da live, você poder bebê-la. Peço licença para dar um golinho agora que eu acabei de chegar da rua. Hoje eu saí de casa cedo, tive muitos compromissos. Além disso, claro, eu tenho que levar, eu que levo o Estevinho na escola toda manhã e busco, e o levo também, sou eu que levo todo santo dia para a terapia no início da tarde e busco no meio da tarde. No meio de tudo isso, continuo trabalhando. Então, eu vou passar algumas dicas para você viver de bem com a vida. Posso começar? Na sua cidade esfriou, aqui em São Bernardo esfriou bastante. Olha lá os nossos irmãos. Primeiro dar uma boa noite aqui para algumas pessoas que entraram, algumas não, bastante já, né? A Vera Moreira, a Rosângela, a Neca Campos, a Cíntia Malzone, que sempre está conosco, a Cícera Tavares, o Alex Reiki, a Cláudia Antonioli, a Aline Aventuras sobre Rodas, a Capel Hair, a Deise Scalabrini, a Daiane Portas, a Safira Modas, a Nádia, gente, bastante gente aqui, viu? Que Deus abençoe e proteja todos, a Mel Ribeiro, a Eliana, a Anisa, a Cris Mendes, o Fábio, vamos lá, bom gente, aí eu vou, o Rogério Nunes, a Piedade Costa, a Cristiane Ginese, a Simar, a Regina Pinha, a Margarida Benjamin. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje eu vou passar algumas dicas para você viver melhor. Mais uma vez, última vez que eu vou falar. Separe o seu copinho com água para que daqui a pouco a gente faça a nossa oração. Primeira dica de hoje: seja sereno e confiante. Aconteça o que acontecer, mantenha calma, serenidade. Por quê? Porque no momento de maior dor, no momento de maior provação, se você se desesperar, me fale uma coisa que no desespero vai dar certo. Você concorda que no desespero, você agindo pelo desespero, você não age nem pela razão e nem pela emoção.
Você age sem saber o que está fazendo. Você tem o perigo de incorrer no chamado efeito manada. O que o efeito manada faz? Todo mundo corre para o mesmo lado sem saber porque está correndo, mas como está todo mundo correndo, você entrou naquele fluxo de pessoas e acabou correndo daquele jeito. Então aconteça o que acontecer, mantenha-se sereno e confiante. Calma, tranquilidade, respire fundo e faça uma oração. Veio alguma coisa para você? Nada, ah meu Deus, eu estou acabado. Calma, como está acabado? Acabou de chegar o negócio? Primeiro, fazer uma oração. O que isso quer me ensinar? Senhor Deus, nada me acontece que o Senhor não permita que aconteça para mim. Por que isso está acontecendo? Então busque em Deus o refúgio, a fortaleza, a confiança, a certeza de que Deus está com você, tudo bem? Então aconteça o que acontecer, mantenha-se sereno. O que é sereno? Calma e confiante, certo de que vai dar certo. Segunda dica de hoje, haja com base na razão e não na emoção. Por quê? Porque a emoção passa. A razão é duradoura. A emoção pode ser passageira. Por exemplo, quanto dá 1 mais 1? Não é a emoção que responde, é a razão. 1 mais 1 dá 2. Quanto dá 5 mais 5? Você vai falar 10. Quem disse 10? A razão ou a emoção? A razão. Logo, 1 mais 1 e 5 mais 5, 1 mais 1 dá 2. Hoje, 1 mais 1, há 5.000 anos atrás, dava 2. E 1 mais 1, daqui 5.000 anos, lá na frente, no ano 7.000, continua dando 2. Por quê? Porque é a razão. Então use a razão. A emoção muda, muitas vezes, no mesmo dia. A emoção se manifesta muitas vezes no seu humor. Seja muito sincera, minha irmã. Muito sincera, meu irmão. Seu humor já não mudou? Muitas vezes no dia. Não tem dia que você está bem, começou até bem, tranquilo, de repente foi tudo desgringolando e o seu humor mudou? Ou você sempre mantém o mesmo humor, você aquele mesmo sorriso? Não é. Então, se o nosso humor muda várias vezes, hoje o humor das pessoas mudam tanto que até para amigos você tem que, antes de visitá-lo, você tem que ligar para perguntar se ele continua seu amigo, que vai ver o humor dele mudou e ele não é mais seu amigo, ele só esqueceu de te avisar e você nem sabe que não é mais seu amigo e você está achando que é. Por quê? Porque a mudança de humor é grande. Não estou falando mal da emoção. Sobretudo quando os sentimentos são os mais puros e os mais elevados a Deus. Por exemplo, humildade, caridade, é uma sensação, aquele amor, o perdão, mas nem sempre a gente vive nessa sublimação de emoção. Então, quando você for tomar uma decisão, você vai confiar mais na razão e não na emoção. Por quê? Porque se você confiar na razão, a grande probabilidade matemática que isso que você encontrou hoje, você vai encontrar daqui 20 anos. Enquanto que, se você tomar uma atitude pela emoção, há uma grande probabilidade matemática também que aquilo não se sustenta. Por exemplo, alguém que casa pela emoção, estou apaixonado e eu vou casar pela paixão, está todo mundo vendo que a pessoa, aquele cônjuge não tem nada a ver com aquela pessoa, mas ela fica cega, surda, muda e burra. É ou não é? Por quê? Porque ela só age pela emoção. E aí a pessoa casa, toda assim maravilhada, 3 meses depois é só briga, só dissensão, a pessoa não suporta mais o outro e fala, onde eu estava com a cabeça? Ou seja, onde estava a minha razão? Fora do corpo. Você só tomou decisão do pescoço para baixo. Vai entrar com os burros na água. Essa é uma dica importante. Então, quando for tomar uma atitude, não tome pela emoção, tome pela razão. Quando você vai comprar algo, não compre pela emoção, porque a emoção passa. E logo você vai precisar comprar outra coisa, porque aquela emoção passou disso que você já comprou e agora você já precisa de outra coisa. Então, quando você for comprar algo, pare para pensar, eu preciso disso mesmo? Preciso muito, muito, daqui 30 dias eu volto. Porque se eu preciso muito,
e é importante para a minha vida, daqui 30 dias vai continuar sendo importante para você. Concorda? Então, não, 30 dias é muito. Porque você está comprando pela emoção. Se você não aguenta esperar 30 dias, é porque você está emocionado. Então a emoção, ela pode ela sozinha pode te prejudicar muito. Isso é uma dica importante. Terceira, foque no que você pode controlar e não se preocupe com o resto. Tem coisa que está sob o seu controle, tem coisa que não está sob o seu controle. Vamos ser honestos. 90% das coisas não estão sob o seu controle. Exemplo, os outros. Você controla o que os outros vão sentir? Nem isso daqui. Não, porque os outros são os outros. Você controla o que os outros vão aprender? Não. Você pode até orientar, passar um filme, olha, assista, mas você garante, você tem o controle do aprendizado dele? Não. Você tem controle da saúde dele, ou da doença dele, você não tem controle sobre os outros. Você tem controle sobre o clima? Não. Por exemplo, esfriou agora em São Bernardo. Está chovendo aqui agora, começou uma chuvinha fraca, mas é uma chuva, a temperatura está... Eu tenho controle, se eu estalo o dedo e falo, faça 40 graus. Não tenho controle. Então, sobre o clima, temperatura, sobre o dia, sobre a noite, sobre o vento, não tem controle sobre as pessoas, sobre o humor dos outros. Você tem controle como está o humor do motorista de ônibus, como está o humor do motorista do Uber, como está o humor da sua esposa, como está o humor do seu filho, como está o seu humor. Mal a gente tem controle sobre o nosso humor. Que a maioria de nós não tem, vamos ser honestos, nem controle sobre nós mesmos. Você quer controlar a humanidade? Mas o que eu vou fazer? Cuidado que eu tenho controle. Cuide das suas emoções, da sua higiene, do seu aprendizado, do seu crescimento espiritual. Isso está sob a sua responsabilidade. O que não estiver sob a sua responsabilidade não está sob o seu controle. Se não está sob o seu controle, você pode até rezar para dar certo, vamos vibrar pelo mundo, sim, mas não está sob o seu controle. Não é a sua decisão que vai mudar o destino do mundo. Você pode ajudar a mudar o destino do mundo, você e mais 9 bilhões de pessoas, se mudarem o comportamento. Agora, você sozinho consegue, sozinha, mudar o rumo da sua vida. É nisso que você tem que se concentrar. Tem gente preocupada com o mundo e não está preocupada com si mesmo. Está querendo salvar as crianças da África, mas não salva a criança que está no quarteirão dela. Ela está preocupada com a guerra lá no Iraque, que a gente deve preocupar, porque hoje o mundo está globalizado, não estou diminuindo a guerra, mas está vivendo uma guerra em casa, interior, que está devastando todo mundo. Bombas emocionais estão caindo na vida dela, ela não dá conta porque ela quer cuidar da guerra do outro. Então, cuidar mais de si mesmo, mais do que está ao alcance das nossas mãos e menos aquilo que as nossas mãos não podem alcançar. Não estou falando que você não vai cuidar do que está longe, mas eu estou dizendo aqui sobre prioridades. Entenda o que eu estou falando. Se você não tiver prioridade no cuidado e não se incluir através do autocuidado, dificilmente sua vida vai dar certo. Você vai ter muitas ideias e poucos ideais. Desculpa, estamos ao vivo aqui. Você vai ter muitas ideias e poucos ideais. Você vai ser um oceano de ideias com 5 centímetros de profundidade. Gente, caiu porque a gente está ao vivo aqui, tá bom? Que horas são agora, hein? São 19h09. Eu falei que as nossas lives terminavam 7 horas. Sim, se começasse 6h30. Hoje eu comecei atrasado, mas o que eu fiz? Comecei 25 minutos atrasado. Melhor eu fazer do que não fazer. Vou ligar, se tiver uma pessoa já valeu, tá bom? Já temos bastante aqui. Posso dar outra dica? Aceite. Aceite. E mais do que isso, ame o seu destino. Ame o que você está fazendo. Ame a sua caminhada. Porque se você não se aceita, fica muito difícil. Como é que você vai progredir? Porque todo progresso, você não vai progredir sozinho. Você está no mundo com 9 bilhões de pessoas. Me dê um motivo. Só um para mim já me convence. Por que os outros vão te aceitar
se você mesmo não se aceita. Me dê só um motivo para mim. Me dê só um. Eu não estou pedindo 10, porque é muito. Me dê só um motivo. Por que que os outros vão te respeitar se você não se dá ao respeito? Me dê só um único motivo. Só um para mim já me convence. Por que é que os outros vão te amar se você mesmo não se ama? Me dê um motivo. E você vai ver que você não vai conseguir me dar nenhum motivo. Por quê? Porque você está tirando o principal da evolução. Quem? Você mesmo. Se eu tirar você da sua história, não tem história, minha irmã. Se eu tirar você, meu irmão, a sua responsabilidade de crescimento, não tem crescimento. Se eu tirar o aluno da escola e achar que sem ir à escola, só porque a escola está aberta, ele aprende, é eu ter a ilusão de achar que eu vou abrir um cardápio de restaurante e só porque eu abrir o cardápio eu já estou satisfeito. Tem gente querendo se satisfazer espiritualmente lendo cardápio de restaurante. Você tem que comer. Você tem que experienciar. E a experiência é sua. Pare de ficar só lendo cardápio. Você está entendendo o que eu estou falando? É de maneira figurativa, mas fica simples de entender. Você já imaginou alguém abrir um cardápio com as melhores comidas, mas resolve a sua fome? Não, se você não pedir nada e não comer alguma coisa que está ali, não vai resolver nada. Então tem gente com o cardápio, com a solução linda na mão. Se conversa com a pessoa ela fala, ela conta, ela tem solução. Aí você olha e fala, nossa senhora, essa pessoa deve ser bem sucedida, não, um fracassado. Nossa, essa pessoa amorosamente deve ser uma pessoa, não, é sozinho. Não, essa pessoa deve ser uma, não, ninguém quer estar com ela. Por quê? Porque é leitor de cardápio. Ele, teoricamente, tem solução para tudo. Ele só não aplica nele. Então, isso não funciona. Então, passe a amar o seu destino. Ame o que você está fazendo. Eu completei, em 1º de maio, 40 anos de palestras. Eu amo o que eu faço. Pode ser que um dia eu não ame mais. Porque eu não sei do dia de amanhã. Do dia de amanhã ninguém sabe, disse Jesus. Nem o Filho, só o Pai que está nos céus. O dia que, se acontecer, e Deus permita que esse dia nunca chegue, e eu não amar mais o que eu faço, não ser apaixonado pelo que eu faço, sabe quando que eu vou ligar aqui um celular para fazer uma live? Nunca, porque você vai ver que é outra pessoa. Eu vou estar cumprindo tabela, fazendo porque tenho. Algumas vezes eu já fiz live doente, eu não queria fazer no sentido de mal-estar, estava gripado, com dor de cabeça ou com um problemão enorme que eu não podia dividir com ninguém, mas era um problema muito grande que eu tinha que solucionar. Mas eu sabia que maior do que aquilo estava a minha missão, e eu amo a minha missão. Logo, quando você ama a sua missão, você faz até sem vontade de fazer determinadas coisas, porque você trabalha e faz por um motivo maior. Está me entendendo? Agora, quando você perde o chamado brilho dos olhos, a vontade de realizar aquilo, meu irmão, é o início do fim. Importante o que eu disse. Separe o seu copo com álcool que daqui a pouquinho vamos fazer a nossa oração. Seja gentil e perdoe as pessoas com quem convive. Meu irmão, minha irmã, perdoe todo mundo do caminho. Seja gentil, perdoe, seja sempre educado. Ponha sorriso no rosto. Eu sei que muitas vezes a gente levanta assim, atrasado, correndo, tem um monte de coisa para fazer, não é fácil a vida que você tem. Eu sei disso. Eu não estou diminuindo aqui a dificuldade da sua vida. Cada um sabe a dor de ser quem é. Eu sei que você tem muita coisa para contar, só Deus e você sabe o que você passaram. Mas o que eu estou tentando te dizer é que quando você coloca um sorriso no rosto e você começa a se entregar mais para aquilo ali, você consegue objetivos melhores. É melhor do que eu chegar aqui de cara feia, é melhor do que eu, começar a brigar com os outros. Perdoe, não vale a pena, perdoe os outros. Quando eu fiz aí, esse ano, gente, eu já fiz aí
umas 80, 90 terapias do perdão, é tão importante. As pessoas falam, ai meu Deus do céu, a pessoa chorou na terapia do perdão, depois vem dar o testemunho para mim em particular, fala, ai eu tirei 1 tonelada de peso. Por quê? Porque era um peso que não valia a pena você carregar. A vida na Terra é muito breve e a gente não sabe o momento da nossa partida. Se a gente soubesse, não, vou morrer com 100 anos e tenho mais 50, 60, 70, sei lá eu quanto, tudo bem, mas a gente não sabe se chega amanhã. Então amanhã é muito tarde, amanhã não existe, o que a gente tem é hoje. Então perdoe hoje, sabe assim, perdoa, Deus te abençoe, deixa pra lá, sabe assim, mas vai fazer papel de bobo pros outros, você vai ser muito inteligente, bobo é quem fica com mágoa no coração, com raiva, perde uma existência inteira, vai pro túmulo carregando mágoa, tristeza, revolta, não aproveitou nada da vida, tudo na vida era difícil porque carregava 1 tonelada de amargura. Não vale a pena. Perdoe a tudo e a todos, não porque tudo e todos merecem o perdão, mas porque você perdoando merece a paz. Tudo bem? Por hoje tá bom, amanhã eu continuo, vou continuar esse assunto amanhã, tá bom? Estou falando sobre algumas dicas para você levar uma vida mais leve, mais feliz. Oi, Hilda Magalhães, Jesus tem misericórdia de mim. Ele tem, minha irmã. Minha irmã Hilda, Jesus tem misericórdia de você. Jesus te ama, te ampara, te protege e vai te dar forças para você vencer as situações difíceis. A Cláudia Baracho, Irã e Israel entrarem em um acordo de cessar fogo. Eu só ouço assim de coisa que eu não assisti. Eu volto a dizer que eu não almocei ainda. Eu vou almoçar quando terminar a live. Eu sei que estão em guerras, não sou bobo, eu ouço rádio e tudo assim, mas se estão entrando em acordo, Deus seja louvado. O mundo precisa mais de pontes e menos de muros. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Tem uma frase que eu acho assim fantástica. Ele morreu assassinado. Os homens modernos, mundo moderno, os homens aprenderam a nadar como os peixes, que criaram submarinos. Aprenderam a voar como os pássaros, criaram aviões. Olha a frase, os homens modernos aprenderam a nadar como os peixes, aprenderam a voar como os pássaros, mas não aprenderam ainda a conviver como irmãos. Se matam o dia inteiro. Então, nós precisamos de paz. A Hilda Magalhães Camolese, me avisa o dia que tiver terapia do perdão. Eu quero ir. Você e mais um monte de gente. Vou avisar sim, só que já estou avisando o seguinte. Esse ano, que ano que nós estamos? 2025. Eu fiz o ano passado um quinquilhão de terapias do perdão em todos os centros espíritas, fiz em muitas igrejas católicas. Hoje eu estou fazendo, os nossos irmãos da Umbanda, irmãos nossos muito queridos, pediram e eu tenho feito muito na Umbanda, em templos de Umbanda. Eu vou divulgar, se você quiser ir, a terapia do perdão é a mesma, tá bom? Porque perdão, todo mundo precisa perdoar, ateu precisa perdoar, católico, evangélico, espírita, budista, perdão é para todos. A palestra é a mesma, só o local que é diferente, ok? Mas eu vou divulgar. Flávia Cristina de Lima, não consigo sair da depressão. Eu vou concluir, Flávia, por enquanto. Você não conseguiu até agora, mas agora não é o fim da sua vida. Você vai conseguir. Amanhã é outro dia. Continue insistindo. Algumas dicas. Procure um bom psiquiatra. Psiquiatra que vai lhe dar bons medicamentos para te tirar da crise. Primeira dica. Segunda, são 3. Segunda dica. Procure terapia. Depressão nunca é causa, é efeito, que pode ser uma causa orgânica ou uma causa mental, mas sempre tem algo ligado ao comportamento. Uma terapia com um psicólogo ou com uma psicóloga bom, de sua confiança e que realmente cuide daquilo. E terceiro, cerque pelo lado espiritual, assistindo palestras como você está aqui, fazendo oração e tomando passes. Indo ao médico, psiquiatra, ao psicólogo, médico, medicamento.
psicólogo-terapia e fazendo tratamento espiritual, cada dia você ficará mais próxima da cura, cada dia você ficará mais próxima da libertação dessa depressão. Oi, o Rogério Nunes, meu querido, o Dino, da adega do Dino, levei lá meu pai, o Estevinho e a Ju, para almoçar. A Mari, dizendo, rogamos a Deus pela misericórdia e paz mundial, com toda certeza. Porque, meus irmãos, numa guerra não tem vencedores. Guerra tem quem perde mais, quem perde menos. Quem perde mais ou menos dinheiro, porque você tem noção de quanto custa uma guerra? É incalculável o preço de um tiro, de uma bomba, de um foguete desse daí, de um míssil. Então dinheiro se perde para quem jogou e para quem aonde caiu. De todo jeito, se perde dinheiro, se perde vidas. Vamos pegar, por exemplo, um país que, entre aspas, ganhou a guerra, mas morreu gente, né? Morreu gente. Aquela mãe, soldado tudo é novo. Né? Porque guerra dizem que é uma coisa que os velhos fazem para os jovens poder morrer. Não é? Quem faz a guerra, ele mesmo não vai lá na guerra. Né? Então jovens geralmente são os velhos que fazem para que os jovens possam morrer. Geralmente quem morre em guerra é jovem, soldados. Então pega um país que ganhou a guerra. Só que o filho morreu. Aí você chega para aquela mãe e fala, olha, você perdeu 2 filhos, ou perdeu um filho na guerra. Minha irmã, ele morreu com um tiro na cabeça. Mas minha irmã, olha que notícia boa, a gente ganhou a guerra. Quem ganhou a guerra? Ela ganhou a guerra? Então guerra tem quem perde mais, quem perde menos. Mas todos são perdedores. E a guerra, espiritualmente falando, a guerra é o maior atestado inequívoco do atraso espiritual de um mundo. Não sei se você sabe disso. Existem mundos evoluídos, mundos medianos e mundos atrasados. Claro que em cada um existem graus, né? Milhares de graus que separam. Mas qual é a primeira característica de um mundo atrasado? De um mundo de provas e expiações? Fazer guerra. Matar os seus irmãos. Por alguma coisa que ele acha que tem que fazer. Então, o planeta Terra, que é um planeta lindo e maravilhoso, que está se encaminhando para a condição de regeneração espiritual, não é de regeneração ainda. É um planeta de provas e expiações. Porque o primeiro sinal são vários sinais, mas o primeiro sinal do atraso espiritual de um mundo é guerra. Quando a espiritualidade vê, esse mundo faz guerra, é um mundo atrasado. Infelizmente, é o mundo que a gente vive. Mas no mundo desse atraso, no meio de um monte de gente que faz guerra, tem também um monte de gente que quer a paz, que faz paz. E isso é importante, até o dia que esses forem a maioria, dominarem, e aí a gente viver realmente a paz que a gente tanto busca. Por isso é que Jesus é tão sábio. Há 2000 anos atrás ele falou, eu vos dou a minha paz. Não, olha o cuidado dele. Não como o mundo vou lá dar. Porque a paz que o mundo te dá é uma paz mentirosa. Está em paz hoje, amanhã está em guerra. É ou não é? Está em paz hoje, amanhã está em guerra. Eu todo dia, quando eu levanto, eu ligo o celular. Meu celular eu não desligo assim. Eu ligo assim, eu volto o som dele, né? Volto o som dele, pego para dar uma olhada. O que eu vou olhar se o mundo não acabou? Eu olho para ver, não acabou, não soltaram bomba atômica. Então vamos a mais um dia. Por quê? Porque cada dia é uma surpresa. Então Jesus é muito sábio, ele falou isso há 2000 anos atrás. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar. Porque a paz que o mundo dá é uma paz artificial e momentânea. E o que é paz? Hoje, 7h30 da noite, 8 horas pode ser guerra. Então eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar. Disse Jesus, mas como somente eu posso oferecer. Por quê? Porque é uma paz espiritual, não é uma paz fruto de tratado político, é uma paz espiritual. Logo, entendendo que é espiritual, você pode manter-se em paz, mesmo no mundo de guerras, porque a paz verdadeira não é o que você vê fora, mas é o que você sente dentro. Isso é o Cristo. Essa ideia tem 2000 anos. Como Jesus era fora do seu tempo. Não é à toa que ele foi o Espírito mais puro e perfeito que pisou nesse mundo. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para
a sua família. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui, olha lá, deixa eu beber um golinho de água para fazer oração, mas separa o seu copo com água para que a gente possa fazer oração também. Estão gostando? Live toda noite, hein? Gente, perdão, não deu para fazer 7h30, não é porque gostaria eu de estar em casa sem fazer nada, volto a dizer, eu não almocei ainda. Eu vou almoçar agora, terminando a live, eu vou almoçar porque eu tenho que sair depois para outro compromisso ainda. Então eu vou almoçar às 7h40 da noite. Comecei mais tarde, mas a nossa live geralmente é de 30 minutos. Você percebeu que eu comecei 5:07, então já estou falando há 30 minutos, hoje durou um pouquinho mais, tá? Amanhã eu vou continuar esse assunto importante e muito interessante. Para você, dicas para você viver melhor, viver mais tranquilo, confiante em Deus. São dicas importantes espirituais. Amanhã, live de novo, dando tudo certo, nas condições normais de temperatura e pressão, 6h30 da tarde a gente está fazendo a live, tá? Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Agora, mais uma vez, Deus permita que eu vou fazer live toda noite. É como na pandemia. Tá bom? Lembra da pandemia? Foram mais ou menos 430 lives. Era toda santa noite. Então, toda santa noite, se você quiser, nós estaremos juntos. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Pai Criador, Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela benção da vida, pelo dia de hoje, mais um dia, Senhor, não é menos um dia, porque nós não estamos nos livrando desse dia, mas pelo contrário, nós estamos contabilizando-o como acréscimo do nosso aprendizado na vida eterna que possuímos. Mais um dia, Senhor. Mais um dia de vida na terra, porque aqui cada dia é contado e é muito importante. Porque num dia nós podemos fazer muita coisa, como podemos também não fazer coisa alguma. Permita que tenhamos fé em Ti, confiança em Jesus e certeza de que nós sairemos da terra melhores do que na terra chegamos. Abençoa-nos, protege-nos, orienta-nos, ampara-nos, esclarece-nos, guia-nos, Senhor, conduzindo-nos pelas veredas, muitas vezes de tribulação. Nesse mundo de provas, expiações e de perigo, nem sempre os nossos caminhos serão iluminados e floridos. Mas muitas vezes, pela própria condição espiritual da terra, andaremos pelo vale da sombra e da morte. Mas não temeremos mal algum, porque o Senhor caminha conosco. O Senhor estende as tuas poderosas mãos em nossa direção, fortalecendo as nossas vidas, guiando os nossos passos, orientando os nossos destinos. Senhor, rogamos a tua misericórdia pelo coração de todos os governantes mundiais, porque o mundo anda muito violento, o mundo anda muito bélico, o mundo passou a idolatrar e a respeitar mais as bombas do que a força do amor. Se esse mesmo mundo compreendesse a grandeza e a potência do amor, veria que nem todas as bombas juntas causariam um impacto tão grande quanto o impacto do amor no coração de quem ama. Permita que o coração de toda esta gente seja tocado como um gládio penetrante de luz, a penetrar os escaninhos mais íntimos da própria alma. Abençoa, Jesus, a todos os nossos irmãos, espalhados pelos 4 cantos da terra, separados geograficamente,
por religiões e idiomas diferentes, mas filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus que nos criou, vós, Senhor. Tende piedade dos nossos erros, compaixão das nossas fraquezas, porque em verdade a maioria não sabe o que faz. Senhor, que a tua luz possa iluminar os nossos caminhos, plenificar as nossas almas. Ensina-nos a amar, como Jesus nos amou, a perdoar, como Jesus nos perdoou. Senhor, que este simples copo com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, seja fluidificada agora, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água daqui a pouco, que possamos pela nossa fé em Ti, estarmos bebendo do Teu próprio Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus! Graças a Deus! Viva Jesus! Beba onde você estiver a sua água com fé. Graças a Deus, amanhã continuaremos as nossas dicas para viver melhor. Espero que você tenha gostado da live de hoje. Para mim foi importante. Tenho certeza que eu falei usando da minha intuição, do meu coração e da minha vontade e certeza que eu tenho da sua melhora e do seu crescimento espiritual. Toda essa sua dor, essa sua angústia, acredite em mim. Melhor, acredite em Deus e Jesus, porque eles estão contigo. E quem está com eles, vence sempre. Não conhece derrota jamais. Até amanhã, às 6:30 da tarde, 18h30, em mais uma live. Forte abraço. Fique com Deus.